Você ouve a partir de agora Cast Chape, o podcast da JCI Chapecó. Olá, eu sou Elis e hoje eu vou conduzir o podcast, o Cast Chape Podcast da JCI Chapecó. E no episódio de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre carreira, trajetória profissional e liderança. E para falar um pouco do assunto, eu trouxe 3 convidadas sensacionais. A Natália Migliorini, a Juliana do Nascimento e a Gabriela Cover. E antes de apresentar elas, eu convido você que está aí nos escutando para compartilhar o nosso podcast com seus amigos e também nos seguir nas redes sociais, @JCI_CastChap. E agora, para falar um pouco sobre o tema, eu quero convidar a Juliana para se apresentar um pouco e falar um pouquinho sobre a trajetória profissional dela. Olá, tudo bem? Alegria estar aqui com você, Elis, Gabi, Natália. Sempre muito bom, né? A gente sentar em uma mesa para a gente conversar sobre temas tão importantes como carreira, liderança. Eu acho que muito sobre autoliderança, né, Gabi? Sobre o quanto nós podemos liderar a nossa vida e nós somos os nossos líderes, né? Então, todos são líderes e todos têm as rédeas da sua carreira. Então, eu sou Juliana do Nascimento, sou mentora de carreira, dentre outras coisas, mas eu sou mãe. Sou filha, sou esposa, sou sócia do meu irmão, sou irmã, então a gente tem muitos papéis. E olhando para a carreira, eu venho do mundo corporativo, então a minha experiência, ela começa, eu brinco que a minha carteira de trabalho, ela tem aquelas coisas bem bonitinhas, estagiária, auxiliar, assistente, analista, coordenadora, gerente e diretora, e professora. Então eu tenho vários cargos, todos arrumadinhos em ordem, né? Então essa ascensão de carreira, ela acontece muito por uma Juliana ainda muito ferida na época, né? Então uma Juliana que buscava muito crescer, olhando para o dinheiro, olhando para as coisas, muito trabalhadeira, né? Eu sempre brinco que eu era trabalhadeirinha, né? A minha mãe falava e a minha avó também, ela é muito trabalhadeirinha e assim foi. Em determinado momento da minha carreira, eu tive um problema de saúde. E esse problema de saúde, eu estava já no nível de gerência e eu fiquei 15 dias acamada. Nesses 15 dias, eu não podia nem levantar, então mesmo me alimentar era a pessoa que auxiliava lá em casa e que me alimentava, porque eu não podia ficar com a cabeça um pouquinho mais alta. Então, nesse momento, foi o momento que eu pensei assim, o que eu tô fazendo na minha vida, né? Onde uma pessoa muito workaholic, que foi que eu me tornei, e eu brinco que eu trabalho com mentoria de carreira, porque eu gosto de fazer muito. Então, quando eu vejo meus mentorados fazendo, eu me alegro, né? E aí, nesse momento, eu fui buscar me entender e me conhecer, porque eu acho que é muito importante a gente se entender e a gente se conhecer. Às vezes até estamos fazendo as coisas certas, mas para que a gente está fazendo? E aí então eu encontrei o meu propósito, que é realmente ajudar as pessoas a fazer o que elas gostam e faturar mais, porque eu sempre tive essa habilidade inata de faturamento, de gerar renda, de acreditar. Eu tenho uma crença assim que me move, que é, vai dar certo. Não importa o que eu vou fazer, vai dar certo. Então, eu lembro quando eu pedi demissão de gerente para diretora e eu não tinha dúvidas. Quando eu, sabe, em nenhum momento da minha vida assim, não, vai dar certo. Então, essa é uma crença que me move, eu vou fazer porque vai dar certo. Mas eu não sabia o que fazer com isso. Então, olhando para minha carreira, olhando para minha vida, através de um processo de coaching, eu comecei, então, a me encontrar. E aí, estudar muito, porque até então eu era psicóloga. E a gente não tem na psicologia alguns conhecimentos que são da área do coaching, da PNL, de outros conhecimentos, né? Então eu fui buscar tudo isso para que a gente pudesse olhar e transformar a minha vida. Então, transformei a minha vida, fiz a minha transição de carreira e aí trabalho com carreira. Nesse momento, o que eu desenhei? Muito importante, uma metodologia, que eu trabalho identidade, propósito e o governo. Então, a identidade é muito quem eu sou. O que eu quero para mim? Qual é o meu propósito de vida? Né? Quais são as minhas crenças, o que me move, e aí o conhecimento sistêmico é algo que contribui muito. Então, no campo da identidade, a gente começa a olhar para o nosso pai, para a nossa mãe, para as nossas questões individuais, né? Muitos de nós temos traumas, todos temos traumas, alguns têm traumas maiores, outros maiores e outros maiores ainda, porque pequeno ninguém tem, né? Se a gente pensar que o nascimento é o nosso primeiro trauma, né? Então, todos nós nascemos, então o nascimento é o primeiro trauma. Então, desse movimento de estudar a identidade, de liberar as pessoas do trauma, da ancestralidade, a gente passa para propósito. Para que você está aqui? A gente não veio aqui para acordar, pagar boleto,
E trabalhar, assim, só isso, né? Acordar, trabalhar, pagar boleto, passar o domingo sempre igual, o sábado sempre igual. Não foi para isso que a gente veio. A gente veio para evoluir como alma, como ser, como espírito. E aonde que está a nossa evolução? Então, isso começou a me intrigar. Onde que está a evolução de cada pessoa, né? Onde que está o propósito? Onde que está a força? Porque muitas pessoas fazem graduações porque elas têm que fazer, elas escolhem isso com 16, 17 anos, né? Eu vejo minha filha com 17 anos escolhendo o que quer fazer e a gente sabe que é muito cedo. Então, assim, escolhemos por quê? Pela sociedade, pelos amigos, pelos professores, por alguém que a gente gosta mais ou gosta menos, mas às vezes a gente não sabe para quê, né? Para que a gente está escolhendo. Então, entender esse propósito, entender a nossa função no mundo, isso faz toda a diferença. E aí, governar, o que é o governo? É realmente eu colocar esse propósito em ação. Porque nós temos que fazer o bem para as pessoas, todo ser humano tem que servir. Servir de uma forma íntegra, de uma forma social, de uma forma ambiental, mas a gente tem um diferencial dos outros. Então, nós temos que, sim, usar isso para que a gente possa prosperar. Porque nós estamos vivendo num planeta material. Essa geração, essa dimensão que a gente escolheu viver é material. Então, nós estamos aqui para aprender a lidar com o dinheiro. A gente está aqui para aprender a prosperar. Isso que eu acredito, né? Que a gente está aqui para aprender a prosperar. Então, se a gente está aqui para aprender a prosperar, eu preciso acessar o dinheiro. Eu preciso levar a minha carreira, construir, deixar o meu legado e receber por isso. Porque fazer o que ama e não ganhar nada, isso é a criança, né? Criança que faz, eu faço o que eu amo, mas eu não me preocupo com o dinheiro. Quem não se preocupa com o dinheiro está na criança. Não está no adulto, né? O adulto, ele quer a vida, ele quer o dinheiro, ele quer servir, ele ama as pessoas como a gente está aqui, nós 4 amamos pessoas, né? Por vocês, por a gente ter escolhido aqui estar aqui na segunda-feira de manhã, a gente ama pessoas. Mas isso não quer dizer que a gente não possa olhar para as outras relações com o dinheiro, a relação social, a relação com a fama, com o poder, com o sucesso, porque tudo isso pertence. Eu acredito muito que se nós estamos nessa vida material é para a gente saber lidar com isso. E aí, Gabi, eu acho que passando a bola para ti, vem o processo, porque o que eu vejo? Às vezes os mentorados, eles encontraram um propósito, né? Eles fizeram todo esse movimento de identidade, propósito, só que quando chega no governo, parece que falta acha que alguém vai fazer. E aí vem muito o processo de liderança, né? Faz sentido pra ti? Sim, e a maioria das pessoas esquece que para ser líder, não necessariamente você nasce líder. Você precisa da preparação, você precisa mudar estratégias, técnicas, habilidades, principalmente porque eu vejo que a nossa realidade hoje acho que vou me apresentar. E aí, depois, para as pessoas entenderem o que eu faço, então eu, como fui apresentada, eu sou Gabriela e eu tenho o método Seja Líder. Que no método Seja Líder eu trabalho desenvolvimento de liderança, autoconhecimento e empreendedorismo. Eu digo que são essas 3 áreas que eu foco muito. Através de mentoria, treinamento, enfim. E durante 15 anos eu fiz parte do mundo corporativo, eu digo. Eu estava dentro das empresas, eu desenvolvia os líderes lá dentro, naquele ambiente, naquelas culturas e vivendo muito esse processo de transição. Hoje, o líder, ele vem até mim em imersões, que são conteúdos mais rápidos, eu digo, eu gosto disso, é um dia de treinamento, das 7 às 10 da noite, é imersivo mesmo, que ali eu coloco uma pancada de conteúdo e informação e ele sai mexido. E aquilo que fizer mais sentido para ele, ele leva para a vida e depois ele faz uma sequência de treinamentos comigo, que é uma continuidade. E aí, quando eu treino liderança, que hoje eu digo que é uma grande paixão minha, desenvolver líderes, o que eu sinto? Que as pessoas que se cobram muito, que se exigem muito, que entregam muito resultado dentro das empresas, que performam muito bem, na maioria das vezes elas acabam sendo vistas como líderes. Só que elas têm uma excelente entrega técnica.
Elas são muito boas em fazer, como você falou, trabalhar, executar. E aí, quando elas recebem essa oportunidade de virar essa chave ou de ter essa ascensão, esse crescimento e ser promovidas para a liderança, elas entram numa crise, que eu chamo, principalmente pelas empresas não terem essa cultura ou essa mentalidade de preparar o líder para essa transição. Por isso que uma das frases que é muito famosa no Seja Líder e que virou até quase que meu mantra é: primeiro seja líder e depois conquiste o cargo. Primeiro você tem que se preparar e depois o cargo ele é uma consequência. Só que o que acontece na maioria das vezes? Esse profissional que é muito bom tecnicamente, ele ganha um cargo, mas ele não consegue virar a mentalidade dele para liderar. E aí ali ele encontra grandes desafios, porque até ontem ele era o melhor. Até ontem ele performava muito bem, mas quando ele ganha esse título de líder e a partir do dia seguinte ele tem que começar a ser líder de uma equipe de pessoas e muitas vezes ele era o colega, ele era o amigo e agora ele tem que liderar alguém, ele não consegue fazer essa transição sozinho. E ele não entende que isso é o processo, que todos os líderes passam por isso, alguns com mais facilidade, outros com menos. E aí ele começa a se questionar: eu não nasci para isso, eu não sirvo para isso, agora eu não sou o melhor, agora eu não consigo fazer. E aí ele cai no universo do líder, que ele começa a sentar na mesa de outros líderes e começa a se comparar. Então ele olha para o lado e ele vê pessoas que já estão ali numa trilha de liderança, já estão com conhecimentos e habilidades e ele não. E aí eu digo que a fase mais difícil é essa, da transição, e que tomara que as empresas ouçam isso, que os líderes ouçam isso e eles entendam a importância da preparação. E aí eu falo, você pode ter uma liderança nata, você pode ser desenvolvido, você pode ser treinado e durante todos esses meus anos desenvolvendo líderes, eu vou te dizer o que é que vai te fazer ser um bom líder. Querer ser. Se você não quiser ser, para qualquer coisa na vida, eu acho, né, Ju e Nath? Eu acho que qualquer coisa na vida. Se você não quer, você não coloca seu amor. E se você não coloca seu amor, você não vai ter uma entrega absoluta ou maior ali do que precisa. E liderança hoje é trabalhar pelas pessoas. É você... E quando você vem com esse sentimento de que você era o melhor e foi promovido, você tem que fazer uma transição que eu digo que é até de humildade, que é você não ser mais o melhor, mas você capacitar as pessoas que trabalham contigo para que elas sejam as melhores. Então você se torna um do bastidor que coloca os seus colaboradores no protagonismo. E esse também é um grande desafio, porque tem ego, tem vaidade, tem um monte de situação aí no meio. Por isso que o autoconhecimento é extremamente importante na trajetória do líder. Ah, que legal. Ficou pensativa? Ficou. Não, eu sempre fico pensando, né? Mas eu acho que é muito linkar com a JCI isso também, né? Porque a gente tem a nossa carta de princípios e fala muito sobre servir a humanidade, sobre a personalidade humana. Então, cada um tem suas peculiaridades e aqui dentro a gente tem oportunidade de nos desenvolver. Tanto que a Nath vai contar a história dela agora e ela é um grande case da JCI que se descobriu ali na carreira, ali dentro, teve uma virada e com isso hoje ela tá decolando. Olá, gente, bom dia a todos que estão nos ouvindo, todos aqui presentes. Parabéns, Elis, por essa mesa. Eu tô arrepiada porque são pessoas que transformam muito nossa cidade, a região e todo mundo que conhece elas pela internet também. Então, eu tô muito honrada de estar aqui com a Gabi e com a Ju. Eu já tinha uma conexão de vida com a Ju, que eu vou falar qual é, e agora, ouvindo a Gabi, eu percebo que ela narrou muito da minha história, que ninguém conta sobre a liderança, ninguém nos explica, ninguém nos ensina, então já conectei aqui também. Eu vi as tuas expressões enquanto eu falava. Tava, gente, é exatamente isso, você vai ali crescendo, quando você vê, você é master na tua habilidade técnica, e quando você vira líder, você vê que ninguém ensinou a você a ser líder. E você não se sente tão bom. Que você não tá preparado. E aí você começa a se cobrar mais ainda. É impressionante. Eu vou chegar até no ponto do tamanho do time que eu peguei para liderar, de países, de culturas diferentes. Então eu vou contar rapidamente a minha história, Elisa, é isso que você quer? É isso que eu quero. É isso então, que nós queremos. Vamos lá, minha história começa em Chapecó, eu me formo e faço direito aqui em Chapecó, sigo a trilha, né, desejada do estudo no vestibular, quando você faz aquela escolha como uma pessoa nova, faço direito na Alemanha, faço o melhor para a carreira ser brilhante, tiro 10 na monografia, faço pós-graduação durante a graduação, me viro em 30, viro funcionária pública, tô ali, nossa, eu sou muito boa nisso, é isso que vai ser.
E aí eu tô ali naquela carreira do funcionário público e eu começo a perceber que eu não gosto mais, mas, meu Deus, jogar isso fora? Uma vida inteira, né, de dedicação extrema ao direito, porque era o que meus pais achavam legal, é o que todo mundo achava legal na época. E aí eu estou na JCI, entro na JCI quando eu já sou uma funcionária pública do fórum aqui de Chapecó. E na JCI, ele é um grande laboratório. Você consegue experimentar outras profissões. E eu comecei a experimentar. Todo mundo é muito estimulado a participar de uma organização de um evento. Você pode ser o financeiro, você pode ser a gastronomia, você pode experimentar outras coisas. E foi quando eu experimentei o marketing para o Festival Rango Beer. O Festival Rango Beer tinha passado por um ano muito difícil, de prejuízo. E eu disse, mas que agonia, porque era só fazer isso, era só fazer aquilo. Eu não sei de onde que vinham essas informações. E eu comecei a estudar marketing e eu disse, deixa comigo, ano que vem. E a gente fez uma comissão em 2018, trabalhamos muito e deu um resultado muito positivo. Eu disse, nossa, que loucura, nunca tinha pensado em viver isso. E a gente foi tendo um resultado positivo ali no marketing e eu comecei a levar livros de marketing escondidos dentro do Vademecum para o fórum. Estava no armário. E eu percebi que eu amava estudar marketing e não queria mais direito. E eu disse, agora? Já tenho quase 30 anos. Como é que eu vou fazer isso? Com a minha vida, eu não posso largar tudo. E eu pensava que eu nunca ia ganhar mais do que eu tinha ganhado. Foi uma coisa que eu falei com a Ju, porque ela cruzou meu caminho. Na JCI, eu liderei a ALL, que é a Academia Local de Líderes. E a Dani, companheira da JCI, disse, convida a Ju Nascimento, ela é muito boa. Ela vai trazer ali uma dinâmica muito legal. E foi quando eu conheci a Ju, ela fez dinâmicas provocativas. E eu fui lá conversar com ela sobre transição de carreira. Daí lá dentro da clínica, ali do consultório dela. Como uma paciente, Ju. É, uma mentorada, né? Como uma mentorada. E ela começou a provocar coisas em mim como pai, mãe. Eu disse, não, Ju. Eu tô falando sobre direito e marketing. Ela, pai, mãe. Eu, não, Ju. Eu nunca tinha feito, na minha ignorância, nunca tinha feito nenhuma terapia antes. E ela foi desvendando, ela foi cavocando, ela foi dizendo, você sabia? Ela foi quebrando crenças em mim. Você sabia que uma pessoa de marketing pode ser melhor remunerada que uma de direito? Olha a minha cabeça, eu não. E ela foi abrindo, ela foi dizendo, sabia que você pode ter sucesso nessa área também? Sabia que é possível transitar depois dos 30 anos? Sabia que você consegue, que você tem que acreditar? Se é o que você ama, vai dar certo? E eu disse, não é possível. Dela, você vai sair do fórum. Eu disse, não, eu não vou, é minha carreira, né, eu não tenho nenhuma habilidade, como é que eu vou começar do zero? Pois esse momento ele veio esse momento, também teve uma questão de saúde, que foi o que eu estou fazendo da minha vida, se eu vou fazer isso pro resto da vida, na saúde ali, dando um sinal de que eu não estava feliz. E foi quando eu saí do fórum, aconteceu o fim desse ciclo, e eu ganhava bem no fórum, e eu lembro que eu fui trabalhar numa agência de publicidade por R$800 por mês. E eu disse, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo da minha vida? Mas eu tava tão feliz, foi antes da T12, depois fui trabalhar na T12, foi na IMG, a primeira agência. Um colega meu que fez o Mastermind, tava fazendo o Mastermind, ele disse, você quer trabalhar na minha agência? Eu disse, mas eu não sei fazer nada. Ele, vem lá, vem experimentar os cargos, quer ser redatora, designer, o que você quiser. E eu fui pra redação, por causa do direito, já sabia escrever muito bem, e a Ju me acompanhando ali. Eu disse, gente do céu, eu não acredito que eu tô acontecendo isso na minha vida. Mas agora eu vou dar meu melhor, porque é isso que eu quero. Quase mal dava pra pagar a terapia, né? Inclusive. Foi né? um fator determinante aí. Mas exatamente, Ju. Foi um momento difícil ali, eu disse, não, eu vou ter que começar do zero mesmo. Foi uma crise, assim, financeira também. Eu disse, gente, eu não vou pedir ajuda pros meus pais com 30 anos. R$800 eu pagava o condomínio e pouquíssimo, assim. E daí eu disse, vou me dedicar. E eu comecei a descobrir as agências, trabalhei meses ali com a agência, depois eu fui chamada para a T12, trabalhei na T12. Nesse momento eu descobri o copywriting, que é o que eu trabalho hoje, que é uma habilidade de comunicação, uma técnica de escrita voltada para vendas. E foi quando eu fui me desafiando, e a JCI também, eu fiz uma live com o Tainan, que era o presidente nacional na época, ele estava quase do presidente nacional sobre copy. Fiz outra live ali no meio, começou a pandemia, começou a misturar tudo. E uma pessoa de São Paulo, olha como é a vida, né? Ela assistiu, ele era CEO de uma Venture Builder lá de São Paulo, e ele disse, você gostaria de ser redator aqui? Eu disse, meu Deus, me mudar de cidade? Ele fez uma proposta irrecusável, eu disse, eu vou. Aí eu me joguei no mundo, e foi
Aí foi bem intenso mesmo. Eu estava lá em São Paulo, eu trabalhei nessa Venture Builder, que é da Gulf Capital Partners. Lá dentro desse grupo eu escrevi para Isto É, escrevi para Isto É Dinheiro, escrevi para várias empresas ali do grupo. E foi quando o G4 Educação estava surgindo. Eram 40, 35 pessoas na época. E o Lucas Riedo, que é o CEO, ele me chamou. Ele disse, Nath, você gostaria de fazer um freela de copywriting aqui no G4? Eu nem sabia o que era o G4, quem era o Thales, o Alfredo, nada. E era do prédio do lado. E eu disse, bom, é aqui do lado. Eu desci o prédio e subi. E daí eu disse assim, olha, eu trabalho já numa outra empresa. Eu tô crescendo nela. Eu tava como redatora e eu fui chamada para ser head de go-to-market, que é para colocar produtos do grupo no mercado. Aí eu disse, eu vou, porque eu gosto mais de copy. Copy é o que eu gosto. Aí eu trabalhei no G4 como freelancer. E em determinado momento eles disseram, não dá mais para dividir você. Fica com a gente. E eu disse, não dá, eu já sou head. Deles, então você vem como head. E eu disse, então tá. Aí começou a liderança. Nesse momento você já começou a se posicionar, né, Nath? Então assim, chega... Bem interessante, É né? muito interessante, porque chega um momento que você é o aprendizado e a gente nunca volta pro zero, né? Você tinha todo o conhecimento do direito, da escrita. Então tudo que você viveu antes te embasou para chegar até aqui, né? Exato, Ju. Mas aí chega nesse momento que você diz assim, poxa, agora eu já sou head, agora eu quero. Então Exato. vai ter um momento da virada para todo mundo, né? Foi. Para todo mundo que segue o caminho persistentemente, né? Exato. E uma coisa muito importante das milhões que você me disse foi que eu não ia perder tudo que eu tinha construído. Então, eu não ia perder tudo que eu fiz no direito, porque na minha visão eu ia deixar para trás uma vida e recomeçar outra do zero. E a Ju disse, não, você vai trazer tudo isso com você. E eu sentia isso onde eu trabalhava, que eu sempre conseguia, não, eu vou conseguir, porque eu já tinha um know-how, né? E daí eu tava lá no G4, daí eu fiz essa negociação ali, e entrei pro G4 como head, criei a área. Quando eu saí, eu estava com um time de 6 pessoas. E eu fui convidada a trabalhar na Fluency Academy, que é uma empresa de idiomas. Ela tá em diversos países. Ela tem uma comunidade de 44 milhões de pessoas, seguidores, alunos. E quando eles me falaram que eu trabalharia com copywriters de outros países, eles pegaram assim no meu coração. Porque eu sempre gostei de viajar o mundo. Eu conheço 45 países. Eu queria alguma coisa internacional. E aí eu disse, eu vou. Aí que veio o desafio da Gabi, da liderança. Tá chegando, vou te fazer uma pergunta logo. 41 pessoas no time. Eu disse, o quê? Liderar 41 pessoas de 8 países. Da Índia, da Colômbia, dos Estados Unidos. Culturas mesmo, não só de empresa. Culturas diferentes. Por exemplo, a Índia. Gente do céu. Nossa, muito que difícil bagagem trabalhar que com você pessoas da tem. Índia. Eles são muito Incrível, dramáticos. A Colômbia também, você tem que E falar... quem que te ensinou a liderar? Foi intuitivo? Eu acho que é a JC. Uau. Eu acho que foi a JC. Eu não acho, eu tenho certeza que foi a JC. Cara, é muito engraçado isso, né? Porque é o protagonismo da Nath. Eu trabalhei com a Nath em 2020 e assim, ó, ela começou a trabalhar com a gente e ela veio com um brilho, com uma coisa diferente, sabe? Que causa aquela... o meu desconforto por ela estar no... Sim. Tipo, chegando e eu já tava ali, assim, nossa, mas quem é essa pessoa que era do direito e chegou aqui e foi indo, mas assim, ela sempre... Tudo ela tava junto. E ela sempre dava a opinião dela nas reuniões e ela sempre questionava. Que eu acho que é uma coisa que às vezes as pessoas perdem. Às vezes elas vão nas reuniões, só escutam Não são e curiosas. não são curiosas. Uhum. E a Nath sempre foi muito curiosa. Eu vou perguntar a todo momento sobre o assunto, mas isso é muito legal, porque nem tem como Sim. questionar isso, né? E sabe o que eu sinto em você, olhando você contar a sua história, que eu acredito que a gente também se identifica aqui. Provavelmente quando ela tá falando todas as, nossa, eu sou bem assim. Eu acredito que nós não estamos onde estamos hoje nas nossas carreiras por acaso. Você tem algo muito importante que eu me identifico e provavelmente todas nós aqui, que é o protagonismo com humildade. A gente sabe onde a gente tem que estar aprendendo. A gente sabe quem é que vira a cadeira pra gente e reconhece aquilo. A gente sabe aproveitar e principalmente criar as oportunidades, porque eu vejo hoje quem está à frente, quem está em funções importantes ou estratégicas dentro de empresas ou organizações ou mundial, são pessoas que têm esse olhar, que elas não... Por exemplo, se a gente está aqui hoje, eu não estou aqui hoje por estar. Com certeza eu já crio uma oportunidade para mim aqui. Com certeza eu já tenho algo para fazer de diferente, aprender ou agregar. E eu acredito que é esse nosso olhar e essa nossa atitude que faz com que a gente seja vistas diferente onde a gente está. E eu me vi muito em você, porque eu também sou assim. Se eu tô num lugar, nossa, o que eu posso aprender aqui? O que eu posso aprender com essa pessoa? O que eu posso ensinar? O que eu posso criar? E você é assim.
Nossa, Isso é liderança. maravilha. Olha só, foi a Ju, gente. Foi a Ju e a Foi a JCI. Então, estamos na mesa mais Só importante falta eu, da minha então, vida. Nath. Só falta seja Inclusive, líder Gabi, agora. Queria saber, né? Quando existe uma fala muito comum no mercado que é assim, que você nunca deve tirar o melhor vendedor do time para virar o líder, Ótimo. porque você mata o Melhor vendedor. vendedor. Que não é porque você é muito bom tecnicamente Maravilhoso. que você vai ser um bom líder. Foi aí que eu vivi isso. Eu era uma copywriter que gerava resultados absurdos para as empresas. Eu virei uma pessoa de números mesmo. Sim. Você realmente vira uma pessoa valiosa, porque onde você Sim. coloca a mão é o toque de Midas, né? Sim. O time de vendas precisava vender mais. Faz a copy que vendia. Você sabia o time como de RH precisa contratar talentos melhores. Copy entra em todas as áreas da empresa. Depois posso até falar o que é pra quem não sabe, né? O que é copywriting, porque é uma habilidade ali Faz toda a de marketing. diferença. Uhum. E então eu caí nesse time, que é o que eu vivo hoje. Tá? Eu caí nesse time internacional e eu era uma excelente copywriter. Não uma excelente líder. Né? Sim. E as weeklies em 3 idiomas, e eu começava em português, em espanhol, em inglês, e fui guiando. Aí a empresa também passou por alguns desafios, né? Teve layoff, então aí veio o desafio do líder de demissões. Que esse é muito amargo. Encerrar ciclos. Porque aí eu já tava vivendo o legal do líder. Sim. O meu time engajado, as weeklies, E a as parte reuniões. ruim é desligar, é dar feedback. Aí vem a ter parte conversas que- difíceis, Meu cobrar, as pessoas, nem todo mundo gostar de você. Exato. Porque quando você é excelente no time, todo mundo gosta de você. Mas você falou algo bem interessante, vou voltar na sua pergunta pra gente não perder. Quando a gente promove o melhor vendedor para líder. Sabe que por muito tempo eu sempre treinei isso para as equipes, nas minhas imersões e nas empresas, que isso é muito arriscado. Até que eu vivi isso no meu negócio. Oh. Até que eu promovi a minha melhor vendedora para Head. E agora ela está nesse processo. E aí eu falo assim, que bom que eu vivo experiências no meu negócio, que bom que eu também tenho time para treinar de uma maneira mais fidedigna, eu diria assim. Eu falo assim, depois que eu comecei a ter o meu time e organizar o meu negócio e a minha empresa, eu comecei a ter uma outra visão, porque a gente está como treinadora, com certeza a gente tem muita base, muita experiência, mas você viver na pele é diferente. E aí, quando eu promovi a minha melhor vendedora para Head, eu falo assim, hoje eu já não digo mais nos treinamentos que você mata o teu melhor vendedor. Sabe por quê? O teu melhor vendedor, ele é o melhor vendedor porque ele é muito inteligente, ele é muito estratégico, ele tem visão, ele tem iniciativa, ele tem foco, ele tem ambição. É por isso que ele se torna o melhor vendedor. O que a gente quer do líder hoje? A gente também quer essas habilidades, a gente também quer essas competências. Mas qual que é a grande sacada? Você ajudar esse melhor vendedor através de treinamentos, mentorias e ele querer fazer essa transição. E aí eu digo, a minha head hoje, ela está sendo uma excelente head de liderança. Ela ainda tem muito do venda, sim, e que bom, porque ela consegue ver o cenário de maneira diferente. Só que ela também sofre muito nessa transição, porque em alguns momentos ela se cobra muito e ela não se percebe que ela ainda está sendo a melhor vendedora. E aí a importância de ter um mentor, a importância de ter um treinador ou um CEO, no meu caso, acima dela, sempre também dando feedbacks. E aí em alguns momentos eu digo assim, você está se percebendo aqui que você ainda segue com a mentalidade de melhor vendedora? Por quê? Quando a gente casa, você acha que é da noite pro dia que a gente muda a mentalidade e se torna marido ou esposa? Leva um tempo. Quando a gente vira mãe, é no dia seguinte que a gente se torna mãe? Leva um tempo. Tudo leva um tempo. A liderança também. E ter essa paciência, junto com um bom apoio, junto com pessoas que já viveram, que já passaram, é o que vai te ajudar. Então, a rede de relacionamentos também é muito importante. Outra frase que eu falo nos meus treinamentos, líder não anda com time, líder anda com líder. É ali que você faz a transição muito mais rápida, porque é o ambiente, a mentalidade, o papo, o assunto, a troca, você já demitiu, você já contratou, você já posicionou, você já teve conversa difícil. Quando tu anda muito com o seu time, você não muda a sua mentalidade. E outra, você se envolve muito com o time. E aí tu não consegue ter conversa difícil. E aqui eu acho que é muito importante a gente estar em um nível que a gente chama de ambiência. Ótimo. Não é que não pode andar, né, Gabi? Isso. A gente vai estar o tempo todo com o time. estar. Só que nós temos que sentar à mesa ou estar com pessoas
que elas fazem aquilo que a gente faz ou que a gente quer fazer, melhor ainda, né? O que a gente quer fazer, né? Então, empresários precisam andar com empresários, líderes com líderes, o time precisa andar com o time, né? Copywriter com copywriter, né? Porque você aprende mais, né? Então, estar aqui nessa mesa hoje foi muito aprendizado, assim, conhecer a história da Nath, né, Gabi? Com certeza, mais profundamente, é inspiradora. Os capítulos seguintes, né, que você acompanhou ali a transição, a dificuldade. Isso, o início, a dificuldade, né? Mas o mentor é assim, né? Quando tá ruim, o mentor sabe, depois acabou. Brincadeira. Mas a gente se alegra. Deixa eu te fazer uma pergunta. Agora tem novos desafios também, não precisa ir. Qual que é o próximo passo, né? Na vida nunca para, né? Que bom, né? Que bom. Porque assim, dá motivo pra acordar. Qual que é o próximo passo, né? Então, agora tu tá no meio da tua história e a gente quer saber o final da história. O final não, até aqui, né? É isso, gente. Tô vivendo esse desafio, né? O maior desafio é das culturas internacionais, porque é bem diferente liderar uma pessoa brasileira de uma colombiana. A cultura das empresas muda muito de acordo com o país? Eu só trabalhei, né? Mas aqui, quando você lidera alguém de um outro país, é uma outra cultura. Sim. Organizacional. Sim. Muda muito? Sim. Até a maneira de você se comunicar, 100%. Dar feedback e cobrar resultado? 100%. Nossa, tu tem que ser muito camaleão. O público Latam, que é o público da América Latina, ele é um público que ele tem muito mais emoções envolvidas no discurso. Então, você ser uma pessoa carinhosa faz parte da liderança. Olha que legal. É diferente, né? Você tem que dizer, olha, carinho, que tal, como estás? Porque, que passa? Tu tem que ser muito carinhoso. Nossa. Eles são muito... Se você é uma pessoa... mais seca, direta. Eles... eu hacía algo errado, que passou? Choram. Tu tem que ficar o tempo inteiro validando, porque eles são acostumados a um comportamento mais emocional. Índia também, muito. Acho que o maior desafio da minha vida foi liderar pessoas da Índia. Eles são muito diferentes, muito dramáticos também. Tem que ter muito cuidado, assim. Agora, se você liderar uma pessoa dos Estados Unidos, da Alemanha... Não é papo reto. Você fala assim, aqui tá o briefing, aqui tá o deadline, dá um feedback. E qual você prefere? Qual você se dá melhor? Com o emotivo ou com o papo reto? É mais fácil liderar com um papo reto. É mais tranquilo você dizer, faça isso. Sim. Mas você cresce mais como pessoa e cria mais conexão e se tornam liderados mais engajados aqueles que você tem uma conversa mais límbica. Que interessante. Mas os resultados? Quem de fato entrega dá mais resultado? Isso é independente do país. Depende, porque até os países escrevem para suas próprias populações. Eu tenho copywriters de vários países, porque eu preciso que uma pessoa da Colômbia fale com o povo colombiano. Eu preciso que uma pessoa da Índia fale com o povo indiano como eu não conseguiria. Por isso que a gente tem pessoas de vários países, para conseguir vender para esses mercados. Há quanto tempo tu tá liderando esse time de 41 pessoas? Ele diminuiu depois de layoffs, então ficou um time mais enxuto e, portanto, mais fácil de liderar. Mas ele começou em outubro de 2022. Nath mudou muito depois disso? Porque tu deve ter mudado muito? 100%. Deve 100%, ser porque o meu time do G4, que eram os 6 copywriters, ele era, primeiro que era presencial. E segundo que é uma outra cultura. Então todo mundo já sabia o que esperar, né? G4 a gente já sente qual é a cultura. Exato, eles são muito claros. Se você não se conecta com essa cultura, você não trabalha aqui. Então todo mundo já era muito parecido. Tinha o presencial que ajudava muito. O meu time é 100% remoto agora. Nossa. Aí vieram os rituais remotos de liderança. Pra você criar conexões. Será que eu faço brincadeiras, jogos? Será que eu tento fazer um happy hour? Ou só pancada todos os dias? Nossa, é difícil. E daí você não vê a cara da pessoa pra saber se ela tá feliz ou não? A gente costuma abrir a câmera, assim. É uma cultura desse remoto da fluência. O que você acredita que mais te moldou na tua liderança com essa experiência aí de várias culturas? O que você ensinaria pros líderes? Trabalhando com diferentes culturas, pessoas, personalidades e emoções. Flexibilidade. Tem que ser flexível. Flexível. E saber entrar em arquétipos. Saber entrar em arquétipos. Com algumas pessoas você vai ser um bobo da corte, com outros você vai ser mais governante, porque isso conecta mais com aquela cultura daquele país. Então, você não vai ser mais tão você vai ter que ser vários líderes. Excelente. Porque senão você vai tentar impor... Porque eu sou assim, eu sou um líder assim, você que se adeque. E você precisa daquela cultura. Todos os copywriters daquele país vão ser assim. Exato. Porque é a cultura daquele país. Exato. Então, você tem que se desconstruir como líder
para conectar com a cultura Nossa, daquele país. Você me deu uma aula agora. Pra engajar. Isso. Olha que eu não sei. Não, mas é que eu adoro essas Liderança conversas é uma assim. coisa Porque é nova. prática, né? É Claro. vida real, né? E assim, eu sempre falo, Feridas. foi-se o tempo em que a equipe se adapta ao líder. Foi-se o tempo. Isso é chefe. Então, Hoje o líder, ele tem que ter várias personalidades, porque assim, eu tenho que saber me comunicar com a Ju, eu tenho que saber me comunicar com você, eu tenho que saber me comunicar com a Elis, e ainda com todas juntas, né? Porque é meu time. E isso é um desafio. Exato, ainda tinha que ter esse ainda teamwork. integrar e num momento que cobrar, como que eu cobro um time com diferentes personalidades e expectativas? Exato. Nossa, tu é uma escola de liderança agora. Nossa, gente, olha que, né? E é uma treinadora de líderes falando. Que loucura. Por essa eu não esperava mesmo. Acho que liderança Já tem título. foi tudo ali. Como que eu aprendi que uma pessoa da Índia chora se você for brusco? Como? Fazendo ela chorar? Dando um feedback como eu dava para as pessoas do Brasil. Né? Isso aqui a gente pode melhorar o texto aqui e tal. O quê? Meu trabalho está horrível. Nossa, olha que Eu sou um lixo. E você, não, meu Deus, Só te falar. é impressionante. É porque tem um inconsciente coletivo de demérito, né? Total. Sim. De que eles são menos. Então, assim, quando você conversa com alguém, você acessa todo o inconsciente coletivo daquele país, né? Uhum. E aí o Brasil tá falando que ele não, né? Uhum. Então, é você e o seu liderado conversando, mas na verdade é o Brasil com a Índia, né? Então a gente tem que olhar essa grandeza Que lição. das relações. E Nath, você chora? Nossa, Você sofre? com certeza. Você perde o sono? Meu Deus. Você já pensou em desistir? Não, todos os dias. Mas com certeza. Sim. Com certeza. Porque é legal você falar esse outro lado, sabe? Porque a gente tá vendo o teu lado, você deu certo, você tem flexibilidade, você tem boas habilidades. Mas e o lado da Nath que, assim, que o líder também tem, que assim, Gente, cara, eu nossa. não tô conseguindo entregar resultado, tá difícil. Quais foram esses lados? Quais foram esses momentos? E como você superou? Uau. São diários os momentos de desafio, né? O copywriter, ele é um redator muito voltado para resultado de vendas. Então, ele é totalmente costurado com o dashboard de resultados de custo de lead, custo de aquisição, CR, né, CPM, CPL, CAC. A gente está o tempo inteiro olhando para isso. Não é como o redator publicitário que faz uma campanha, por exemplo, quando a gente trabalhava na T12, em que você faz claro, você quer dar resultado para o cliente, mas você tem toda uma liberdade criativa porque são marcas já às vezes consolidadas, e quando você está com o copy é muito mais voltado para números e imediatismo e tudo isso. Então, o resultado é uma grande pressão, e como líder, eu acho que é você manter o time engajado nesse resultado, mas a pior dificuldade para mim foram demissões, assim, sem dúvidas. Ninguém me preparou para isso, ninguém me avisou. Ninguém prepara. Como seria. Encerrar Eu acho que eu ciclos, nunca né, mais Ju? voltei a ser a mesma pessoa, assim, Verdade. sabe? Eu perdi um pouco, assim, somos imbatíveis, assim. Eu comecei a ficar, como você disse, eu acho que queria um pouco de desconexão com o Sim, time. sim. Você começa a dizer, tá tudo maravilhoso, e de repente a empresa Sim, decide. E você sim. vai ali, e você faz aquilo, e a pessoa... Sim. E você... E daí ninguém te prepara Muito pra bom. isso, sabe? Ju, eu Acho vou que jogar foi pra você essa. Porque eu sinto que é uma grande dificuldade de todas as pessoas fazer demissão porque tá relacionado com encerrar ciclos. Elas contratam muito rápido e Startups, demitem então, né? devagar. Demoram, vão dando chance, vão tolerando. Por que isso? Tu tem uma explicação? Então, primeira coisa, né? Esse é o primeiro erro. A gente tem que contratar devagar. E demitir rápido. Né? Esse é o primeiro erro. Por que isso acontece? Porque nós temos um mindset mais negativo do que positivo. E a gente acredita que a demissão é ruim. Sim. Tá? Os líderes e as empresas e os profissionais, a gente tem que olhar a demissão como algo positivo. Porque a partir de uma demissão, muitas pessoas podem prosperar, podem mudar de carreira. Então, é entender que se a pessoa ela não está no lugar certo, por exemplo, ela é uma pessoa muito comunicativa, muito expansiva e ela está fazendo copywriter, não vai dar certo. Ela precisa ter um dom analítico, ela precisa ter essa habilidade de planejamento, ela pode ter todas, mas não adianta a gente querer forçar algo. Então, eu acho que o grande desafio é a gente entender que nós não estamos aqui, nós empresários, nós líderes, a gente não está aqui para a gente fazer o outro dar certo. A gente está aqui para dar as ferramentas para as Muito pessoas. Né? E quando a gente dá as ferramentas para as pessoas, eu tenho esse cargo, eu tenho esse salário e eu preciso dessa habilidade. Então, por isso, contratar devagar, né, Gabi? Sem pressa.
Contratar a pessoa certa, para o lugar certo. E aqui a gente está falando de habilidades, competências, atitudes, perfil mesmo, valores. Né? Então, se você tem uma empresa, por exemplo, um dos valores da nossa empresa é a espiritualidade. Então, se uma pessoa, ela tem uma crença muito forte, que ela não acredita em nada, e ela se denomina ateu, né? Uma pessoa que ela não acredita em nada, então ela não pode trabalhar na nossa empresa, porque ela não fecha os valores. Né? Um dos outros valores é a família. Então, para nós é muito família, esse espírito de família, quando receber o cliente, a família. Se a pessoa ela não gosta disso, ela não gosta desse contato, ela não gosta da proximidade, ela acha que tem que ser mais separado também, não é que a pessoa não é boa, ela só não está nos valores da empresa. Então, assim, todo mundo é ótimo e todo mundo tem um lugar. Só que as empresas são as responsáveis, os líderes são os responsáveis de encontrar a pessoa correta. Muito bom. E de liberar essa pessoa o quanto antes, porque quando a gente não demite, a gente tá travando a vida de alguém. E a nossa também. E a nossa também, nossa também. Então, em anos de liderança, de gestão, eu sempre entendi isso, assim, demite, que você vai impulsionar a pessoa pro mundo dela, pro lugar dela. Todo mundo perdendo tempo, né? Eu sinto isso nos meus treinamentos, e quando a gente chega no assunto demissão, eu coloco, inclusive, entre um dos temas que a gente trabalha na imersão Seja Líder, demissão, contratação e demissão. A contratação, primeiro, as pessoas se baseiam muito no currículo e no conhecimento técnico. E eu vou te falar, se demite por quê? Se demite por outras razões. Perfeito. Só que hoje, e inclusive eu faço uma lista de 50 perguntas nada óbvias para você fazer numa entrevista, para você identificar outras coisas. Eu falo assim, elimina o currículo num primeiro momento, você tem que conhecer pessoas, você tem que aprender a fazer perguntas para conhecer dos valores dessa pessoa, dos sonhos dela, de como ela pensa, de como ela se comporta, como ela sente. E o líder, ele não tem essa sensibilidade, e aí já começa ali. E o desligar, eu falo que acontece, e assim, quando a gente está numa formação de time, a gente também sente na pele. Perfeito. Não tem como você não se envolver com as pessoas, porque aí você pensa assim, é uma fase, é um momento, ela tem uma vida lá fora, e você tenta entender aquele momento, tenta ajudar, mas eu sempre falo, enquanto você estiver nessa posição, e eu até agora a Ju vai dizer se eu faço certo ou errado, eu falo pro meu time, eu não sou mãe de ninguém aqui. Eu sou líder, sou treinadora, não sou mãe. Porque às vezes o teu colaborador, ele tem problemas com mãe e ele olha pra você. Sim, com certeza. E esse é um discurso que eu sempre tenho. Nos meus treinamentos também eu falo, eu não sou motivacional, não tô aqui pra motivar ninguém, eu sou treinadora, eu vou desconfortar, falar o que vocês não querem ouvir. E às vezes é essa pegada que falta no líder dentro da empresa. Ele mistura muito. Eu, por exemplo, na minha, a gente não fala família, a gente fala time. Eu gosto muito de usar o conceito time, porque aí tem muitos líderes, principalmente as gerações de antes, que é a geração X, Baby Boomer, os fundadores de empresas familiares. Nós somos uma família. Tu atrapalha tudo ali dentro. Porque as pessoas começam a entender que é uma família. E você sabe que família é um lugar é outro lugar, é outro lugar. Então, é tudo isso. São esses conceitos que eu trago para os meus treinamentos e que eu falo, quanta coisa que o líder não sabe. Ninguém contou para ele. E aqui entra algo bem legal, Gabi, porque a gente diz o que é família. Sim. Né? A gente não deixa o valor aberto, porque qualquer valor, ele precisa ser muito explicado nas empresas, né? Sim. Então, por exemplo, ética. O que é ética? Sim. A gente precisa dizer o que é ética, né? Então, quando a gente fala valores famílias, é porque a gente atende famílias e mais essa questão da simpatia, da gentileza. Pro seu negócio... Fecha. Pro meu negócio... Não fecha. E essa é a importância... Mas essa frase que tu diz, a gente diz também, tá? Sim. Não sou tua mãe, não sou teu pai. O Rafael diz, não sou seu pai. Não sou teu pai, vai se resolver, né? Vai se resolver. Muito bom. Eu acho que eu vou pegar o gancho da Ju, falando ali dessa questão e da Gabi também, na questão de demitir, trazer um assunto que às vezes a gente fala muito no treinamento da Gabi, eu sei que ela fala, que é o tempo que a pessoa fica dentro da empresa. Eu já trabalhei em empresas em que as pessoas estão há 15, 20 anos e se tem essa dificuldade de se demitir ou se, né, da empresa demitir também, por ter esse vínculo, por estar tanto tempo. E eu tenho um currículo que eu tenho experiências mais curtas e por muito tempo as pessoas me questionaram e falaram, mas você não fica nos lugares? Na minha visão, a partir do momento em que eu não dou um resultado tão satisfatório, eu não vejo por que estar ali, sabe? Não é sobre o tempo, é sobre a entrega e o aprendizado. Mas aí eu entendo também que são as gerações e são os valores, né? Eu penso de uma forma diferente que outras pessoas que estão há tempos maiores. É isso que a Gabi falou total, né, Gabi? Não é sobre o tempo, é sobre o quanto eu estou lá, eu ser 100%.
Né? A gente está 200%, é como o nosso tempo aqui, a gente vai ficar aqui um tempo, mas nós estamos 200% aqui, né? Então, se a gente está aqui o tempo todo, integralmente, mente, corpo, espírito, tá ótimo. O problema é aquelas pessoas que elas não estão nem lá e nem em lugar nenhum, né? Elas rodam em empresas e elas não estão em lugar nenhum. Aí essas pessoas, sim, precisam mais autoconhecimento, precisam se encontrar. Então, Elisa, é sempre sobre nós, né? Volta, sempre. né? E eu tenho Sempre uma máxima. nós. Tem colaboradores que às vezes estão 15, 20 anos numa empresa ou no mesmo segmento, mas não significa que eles têm 20 anos de experiência. Eles têm 1 ou 2 anos de experiência repetidos 10 anos. Eu hoje, para mim, para o meu negócio, eu acho muito mais interessante uma pessoa que ela passa por mais culturas, estilos de liderança, estilos de empresa, porque ela vem com uma maturidade, um jogo de cintura melhor, uma experiência melhor. Agora, para determinados negócios, é mais interessante uma pessoa que, sei lá, ela mostra mais a segurança, a estabilidade. Tudo é relativo. Mas as novas gerações, elas vêm para mudar isso. As novas gerações, inclusive geração Z, eu digo, dificilmente ela fica mais de 1 ano na mesma empresa se ela estiver na mesma função. A geração Z precisa girar, precisa ter novos desafios, senão ela cai fora. É um podcast só sobre gerações, e saber, né? liderar novas gerações também, eu digo, é essencial para o líder. Nossa. Senão, ele lidera todas as gerações da mesma maneira. Não é da mesma maneira. Elas pensam diferente. E você é a Z. Eu sou Z. Então tá explicado. Tá explicado. Mas aqui isso dificulta muito a questão do merecimento, assim, pra mim. Hoje eu já vejo de forma diferente, assim. Eu via muitas pessoas falando, você é muito nova, já trabalhou em vários lugares. Um dia até você comentou comigo e aí eu comecei a trabalhar com 13 anos. Então eu comecei muito cedo. Perfeito. Em marketing eu já tenho mais de 6 anos de experiência. Em trajetória profissional são 12 anos trabalhando. Eu tô te vendo agora, eu tô vendo uma outra Elisa na minha frente. Eu acho que a gente se viu o quê? Faz uns 6 meses? Quando você tava mais, comigo? Eu acho. Eu já tô vendo uma outra Elisa. Tanto que você viu o que eu acabei de falar antes de começar o podcast? Hoje eu já te vejo diferente, você já se posiciona diferente, mas provavelmente você teve algumas experiências nesses últimos 6 meses que te amadureceram. E aí eu te digo, começar nos 13 não é para qualquer um. Com certeza você tem uma experiência muito diferenciada. E agora você está indo para sua empresa, certo? Sim. Então você com certeza agora vai ter outras dores e outros olhares. E outra visão de liderança. E vai ter até mais empatia com as pessoas que te sim. contrataram. E você, às vezes, E principalmente com a geração Z. Né? Porque você é essa geração. É. Você sabe as dores dessa geração. Eu no meu time hoje eu tenho a geração Y e a geração Z. A geração Y tem que estar no meu comercial. Não posso ter Z no meu comercial. Senão, não dá. Agora, na minha experiência do aluno, se eu coloco um Y, também não conecta. Tem que ser Z. É saber onde... Pessoas certas nos lugares certos. Eu sempre falo. Adianta você ter um excelente jogador no seu time e você posicionar ele na função errada, vai dar errado. E aí, às vezes, a pessoa vai achar que ela é ruim. Mas é que ela não está posicionada no lugar certo. E às vezes ela não tem autoconhecimento, ela não tem maturidade para entender que ela não é ruim, não performa. Ela está posicionada no lugar errado. E aqui o quanto o autoconhecimento é importante. Total, né? não existe. Enquanto a gente não se conhecer, eu mesmo, né? No meio da minha carreira eu parei. Todas nós. Todas nós, né? Passamos por isso. Então, se conhecer, fazer esse processo de investigar você mesmo, né? Então, esse é o grande desafio e se permitir colocarem os dedos nas nossas feridas, né? Muito bom. Porque nós precisamos, pra gente crescer, a gente precisa reconhecer. Reconhecer os nossos traumas, as nossas dores, as nossas crises, que elas nos limitam, elas nos bloqueiam. Quando a gente não tem mais isso, a gente sai até do fórum, né? Verdade. Como será que seria a Nath do fórum hoje? Gente, tu estaria feliz? Não. Se eu estaria feliz? Acho que você estaria igual, né? Na mesma função, provavelmente. Acontece o seguinte, depois que você faz a transição, você começa a se culpar por não ter feito antes. Essa é uma culpa que eu carrego. Por que eu não fiz antes? Por que eu não tomei coragem? Por que eu não fiz antes? Olha onde eu estaria, né? Eu já teria transitado mais jovem, onde eu estaria... Mas... É o teu processo. É o processo, né? Se eu conseguir... Antes você faria diferente. Eu consegui dar uma acelerada na carreira depois de transitar, porque provavelmente eu já estava com muita potência ali guardada. Porque algumas pessoas dizem que foi rápido o meu processo de chegar onde eu tô. A velocidade, sim. A velocidade. Algumas pessoas falaram assim, você fez muito rápido. Em 2, 3 anos você já estava em líder de grandes empresas de São Paulo, com times, né? E foi rápido demais. Como que você fez isso? E eu só digo, eu tava com muita vontade e talvez
se eu tivesse transitado antes, eu Estava estaria... mais madura. A maturidade acho que ajudou Com bastante. Então, certeza. se você pensa em transitar de carreira e acha que é tarde, saiba que você vai trazer a maturidade. Isso vai ser muito percebido pelas pessoas das empresas para você Sim. ser chamado como um líder e vai sempre jogar a seu favor. Aliás, a Gil me conta isso. Ninguém tinha me contado isso antes de eu conhecer Muito bom. uma Ju na vida, né? Que legal. E a pergunta que não quer calar, você tá ganhando mais que no fórum? Um pouco? Muito. Muito. Eu ganho mais do que o maior cargo de uma pessoa que trabalha no fórum. E aí a gente pensa assim, né? Eu nunca vou ganhar mais. Essa frase que tu trouxe lá no início, né? E a Ju, ela nunca teve, assim, medo nem vergonha de falar sobre prosperidade. Isso é muito legal, né? Não tem... Eu também amo falar sobre tem isso. que falar, Eu gosto de falar é pro bom. líder que ele tem que querer ganhar bem, tem que Isso, querer é. fazer dinheiro. Muita mística com dinheiro, Sim. muita crença. O líder tem crença e quer trabalhar. Não, chega. É trabalhar e fazer dinheiro. Não só trabalhar. Isso aí. O líder não sabe o valor dele de mercado. Na imersão, eu tenho que ensinar ele a olhar para o valor dele de mercado. E aí, Verdade. não é raro o líder sair da minha imersão de demissão. Porque ele não vê possibilidade lá fora. E isso está muito explicado também com o nosso inconsciente. Claro. Quando a gente está dentro de algo, a gente acha que aquilo é o melhor. Mas quando você cai numa sala com 45 pessoas de alto nível e que você vê que você ali pode ser aquilo, aí tu se encoraja, tu ganha, né? E principalmente, eu sempre falo, enquanto você não souber quanto você vale, ninguém pagará seu preço. Muito bom. Fantástico. E você vê essas crenças quanto às áreas. Um TikToker pode ganhar mais de 100 mil reais por mês. Hoje eu vejo que eu trabalho com marketing. Um YouTuber pode ganhar 200 mil reais por mês. Então você começa a quebrar as crenças do que a gente tinha aprendido como sucesso. Sim. E você Uau. começa a descobrir outros caminhos que você diz, meu Deus, imagina se eu estivesse lá. Imagina. Nunca teria vivido isso, eu ganhava por ano. É uma coisa assim que é muito, muito diferente. E quando você se permite ousar num campo que você tem talento, você começa a descobrir seu valor, porque Adorei você a é frase. bom mesmo naquilo. Aham. Né? E você diz, não, eu Ousar não tô no campo mentindo, que eu você realmente tem não é. talento. A impostora, né, a síndrome da impostora sai, porque você diz, não, eu realmente sou boa, realmente tem resultados. Aí você começa a jogar um jogo mais... E, Nath, o fato de você ter saído de Chapecó mudou sua mentalidade também? Que eu acho que isso é interessante. Eu acredito que Chapecó tem... Você foi pra São Paulo, que lá é grande com grande. não tem como negar que ajuda muito. Ajuda, né? Ajuda Sair muito. do É a ambiência. do ambiente. A ambiência. Você tá ali lidando com pessoas que estão falando uma outra linguagem, tem um outro ritmo. Sim. Uma coisa que eu acho muito errada é acharem que as pessoas trabalham mais em São Paulo do que em Chapecó. Isso é uma grande mentira. Não, trabalhar mais, não. Isso é uma grande mentira. Em Chapecó a gente bate a Mas ponto 7 olhar da manhã. para as carreiras de maneira diferente, sim. Sim. Principalmente salário. Nossa, Principalmente remuneração Sim. e principalmente treinamento e desenvolvimento. Super. Essa cultura... Eu falo assim, eu estudei muito em São Paulo. Muito. Então, eu tô sempre Chapecó, São Paulo. Chapecó, São Paulo. E isso me ajuda muito, porque lá eu falo, eu sento numa sala de aula lá, eu não sou a mais inteligente. E é isso que eu gosto. É nessa mesa que eu quero sentar. E aí você volta totalmente diferente. E eu acredito que isso é algo que a gente tem que aprender aqui na nossa região, porque nossa região é muito próspera, a nossa região tem muita empresa, tem muito empresário, tem muito líder, mas ainda falta, sabe o quê? Autodesenvolvimento. E aí, né, Gabi, a gente traz muito isso, a Nath estava aqui palestrando em um grande evento, então a gente tem trazido esses eventos para Chapecó, e aí esses empresários de investir no seu time, né, porque é esse conhecimento fresquinho que nós trazemos, né, que não dá para levar todo mundo para São Paulo, ok, mas então nós traz as pessoas, aqui com o assunto de São Paulo. Traz para as treinadoras, para as pessoas que treinam empresas, líderes como você, que estão lá se alimentando, né? Porque a Nath tá indo, é isso? Tu mora lá hoje? Moro lá há 3 anos. E quando eu fui convidada para dar uma palestra nesse evento sobre growth, eu disse, que massa! Chapecó já tá tendo uma imersão sobre growth, que é uma coisa que até grandes empresas de São Paulo, né, várias grandes empresas ainda não possuem áreas de growth, que é uma coisa que é uma área da empresa que é responsável por alavancar, por encontrar alavancas de crescimento, por fazer testes. Por exemplo, a Stella Artois vende cervejas. Um case de growth é que ela começou a vender taças e duplicou o faturamento dela. Porque um growth hacker, que eu conheço, inclusive, eu fiz um podcast com ele, o Felipe Espina, ele teve a ideia.
As pessoas gostam muito das taças. Se a gente vendesse as taças e duplicou. Nossa. Isso é growth. É você ter essa mentalidade de Harley teste. Davidson, ela ganha mais com os itens da Harley Davidson do que com a propriamente com a moto. E uma pessoa que pense só nisso na empresa, em testes AB. Já vou pensar algo aqui pra Seja Líder. Ó, viu? Sair do óbvio e o growth faz isso. E daí, quando ele falou que ia ter um evento de growth em Chapecó, eu disse que massa, que alegria, eu vou. Que gratidão poder participar desse momento em que a cidade se abre para essas novas possibilidades. E vocês também, que são super protagonistas aqui em Chapecó para trazer esse desenvolvimento. Então, que bom, né? Que tem pessoas que estão fazendo a cidade e a gente respirar. quer fazer a diferença aqui, porque eu falo, é uma cidade que merece Sim. cada vez mais isso, merece ser nós somos aqui no Oeste, acho que uma referência. Eu vejo assim, hoje no Seja Líder, vem líderes do Brasil todo. Na minha turma é BH, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, enfim, e litoral de Santa Catarina, e às vezes na turma tem de 40, tem 5 de Chapecó. Não é diferente nos nossos, né? A formação de constelação nossa também. Olha Muita só. gente de São Paulo, Minas Gerais, lugares então, do o Brasil todo. nos reconhece. Que bom, gente. E já está. E isso é muito bom. E Chapecó é um convite, né? Um convite para estar mais com a gente que busca esses conhecimentos, né? Eu passei por uma situação meio negativa. Eu vou contar também, não vou contar só as glórias, agora Gabi disse que tem que falar coisas ruins. Eu fui dar uma palestra num evento de gamificação de game em Florianópolis. E eu falei com o superintendente de tecnologia, que ele é da ACAT. E ele elogiou, ele disse que legal a sua palestra sobre copywriting gamificado. E eu disse, é uma teoria que eu criei e eu tô escrevendo um livro sobre isso. Que legal. E ele disse, que legal em Santa Catarina, você é da onde? Chapecó, que legal. E onde você mora? Em São Paulo, dele. O quê? Por isso que nosso estado não cresce, porque todo mundo sai para São Paulo. Porque a gente tem que sair. E ele falou, e eu disse, porque esse evento é maravilhoso, tem que levar para São Paulo. Ele, não, tem que deixar em Santa Catarina. Porque muito bom. E aquilo mexeu comigo. Muito bom. Eu disse, caramba, a gente precisa desenvolver. Que bom você falar isso, porque eu também, o meu próximo passo com o Seja Líder, eu penso levar pra onde? Pra São Paulo? Todo mundo. Não, Por quê? Eu cresci, eu vou para São Paulo. Eu vou pra São Paulo. Mas é que eu acredito que assim, esse movimento também precisa acontecer, porque quando você vai para São Paulo, você também muda seu valor aqui. Perfeito. Muda sim. E não é qualquer profissional que se atreve a levar o negócio para uma outra capital. Então, isso também mostra o seu perfil, o meu perfil, o nosso perfil. Muito. Não é fácil lá. E né, às gente? vezes eu digo, nosso propósito é pequeno para ficar somente em Chapecó. É verdade. Se a gente puder desenvolver a região Claro. e crescer e não perder de ter um polo eu não, aqui, né? eu sempre, eu digo assim, foi aqui que começou, é aqui que dá certo e sempre terei. Mas não precisa ser só aqui. Não precisa ser para sempre Não só aqui, né? Pra ser pra Exclusivamente sempre. aqui. Fantástico. Feliz. Que conversa, né? Você viu? Escolhi bem a mesa, hein? Nossa, mandou muito bem. Eu nem precisei fazer muita pergunta, entendeu? A conversa fluiu do jeito que Mandou muito bem. precisava, Quando né? que a gente vai ter acesso a esse conteúdo? Eu acredito que até o final de semana. Ah, que ótimo. Elis, então vamos olhar para ti e agora, ouvindo tudo isso, Boa. tudo que você ouviu aqui, qual que é o próximo Geração passo? Z. Olha, eu quero muito abrir novos ares, sabe? É bem isso que a Gabi falou. Acho que o propósito é pequeno para os lugares, mas eu gosto também muito de Chapecó. Eu acho que é uma cidade muito legal. A minha família tá aqui. Eu sei que eu não preciso criar a raiz, mas eu gosto daqui. Mas eu quero muito experimentar coisas lá fora, assim. Já tenho viagens para São Paulo, para Floripa, marcado em treinamentos. Eu quero muito estar fazendo Muito bom. essa ponte e conhecendo culturas diferentes. Vai te ajudar muito no teu amadurecimento. Mas Bacana. fique por aqui por um tempo, que agora eu preciso de... Sim, ficarei. E a JCI sempre protagonizando também inovações, né? Acredito que ela é um verdadeiro laboratório de talentos. Quem consegue entrar ali, aprender sobre liderança, se descobrir profissionalmente. Então, acredito que a JCI tem um papel muito importante na cidade. Fico muito feliz quando entram novas pessoas, aspirantes, que a gente ama. E que cresça muito essa organização, porque ela realmente muda a vida. Eu fui diretora nacional de marketing da JCI. E realmente tem muita oportunidade. São de muitas crescimento. possibilidades, a gente conhece muita gente, a gente tem muitas pessoas diferentes lá dentro, isso que é bem legal. Eu tenho gerentes de marketing, eu tenho donos de empresa, eu tenho pessoas que estão empreendendo agora. O meu movimento de empreender também veio muito da JCI, porque assim, eu tava lá e tava todo mundo empreendendo e todo mundo falando de empreender. Ah, que legal. E eu comecei a atender clientes fora do horário do outro trabalho, do CLT, e os clientes começaram a me elogiar, e eu pensei, mas eu tô recebendo muito elogio lá dentro
tu também. Eu pensei, eu sou boa, então vamos, né? E a Gabi um dia falou pra mim, eu lembro que eu perguntei, eu disse, Gabi, eu tô com dúvida se eu abro de fato empresa ou não, porque eu queria estar em uma equipe de alta performance, e ela me falou, você terá clientes de alta performance. E essa é a meta. Como isso é incrível, sabe? né, Ju? Porque eu falo coisas, eu não lembro o que eu falo. Mas Aí vai, depois eu encontro as pessoas, elas dizem, você me falou aquilo. Eu falei, lá vem, o que será que eu falei? Né? O quanto é importante, É né? muito Só legal. coisas Porque assim, a boas. gente mentaliza isso e vai levando, assim. Que E o bom. processo de autoconhecimento, eu queria que fosse muito rápido. E eu Aham. aprendi que ele não é. Não é. O Não de é nem um autoconhecimento pouco não é. rápido. E eu tentei no ano passado empreender, mas no desespero, tipo, eu não consegui. No desespero não deu. Nossa, você é eu não outra. consegui me Você posicionar. é outra. Aham. E agora eu, tipo, me posiciono hoje. Mas E foi o só tem um ambiente valor. também. E foi que você cria. Tu é como essa mesa aqui. Nós criamos nossas oportunidades. Porque eu sempre digo: tem 2 estilos de pessoa. Aquela que ela vai ser liderada a vida toda, que sempre vão dizer o que ela precisa fazer e ela precisa ter direcionamento, e tem aquela que ela não lida bem com pessoas liderando ela. Essa sou eu. Por isso que eu virei líder do meu negócio. Eu sou uma excelente servidora, mas eu não gostava de ter chefe. Porque eu sabia o que eu tinha que fazer, como fazer, quando fazer. E aí você vai pro mundo, porque você tem uma velocidade maior. Você quer velocidade, você quer resultado. Exatamente. Acho que o tempo é uma coisa, assim, eu tive que aprender muito a A respirar, ter entender que nem paciência. tudo é tão rápido, Sim. mas eu sempre vou numa velocidade que às vezes eu... Calma, vai acontecer, mas precisa dar um tempinho, não parar. Mas E- precisa entender que tudo depende de outras pessoas e elas não têm E a mesma outra, velocidade. As pessoas de velocidade, elas se permitem falhar. E eu sempre falo, você tem que gostar da falha. Porque é a falha que te dá aprendizado, que te dá experiência. Você tem que ter ódio de perder. Porque perder é fim da linha. Perder campeonato. Mas falhar, eu falo pro meu time, eu vou falhar muito, vou falhar todo dia, porque significa que eu tô arriscando. Então, eu vou falhar, vou aprender, falhar rápido, aprender rápido e assim vai. E quantos anos você tem? 25. Super jovem, né? Que bom. Ainda tem bastante tempo. Todas nós nessa mesa ainda temos Sim, muito todas. tempo. Mas, sim, Elis, olha para tua força, né? É sempre no nosso ponto de força que a gente consegue realmente fazer o diferencial. A Nath tá aqui, ela encontrou o ponto de força, a Gabi, eu, e é encontrar esse teu ponto de força. Porque a gente é bom em muitas coisas, mas tem algo que a gente é especial. Uhum. E é nesse algo que a gente tem que Foque mergulhar. nisso. E queira ganhar dinheiro com isso. Em nenhum Mas momento a Ju pense... falou assim, ó, o que você faria até de graça? Ela falou isso, você nem lembra, né, de todas as perguntas. Que nem- Essa Você pergunta é nem lembra tudo que importante. você falou, o que você Não faria? lembro. Mas eu já crio outra pergunta, Ju, a partir dessa. O que você faria até de graça para descobrir o que você se identifica muito. Uhum. Mas não deixe de querer ganhar dinheiro a partir disso. Vírgula, que ganha dinheiro de vírgula, graça, mas que é muito vírgula. bem remunerado. Isso. O Ikigai, né? Isso. É, Adorei. Ai, ótimo essa conversa. Pena que já temos que acabar, mas senão daria muito O fechamento é por mais. sua conta. Sim, fechamento por minha conta. Então, gente, é assim que a gente vai finalizar esse episódio do Chapecast. Então, muito obrigado às nossas convidadas por ter se disponibilizado em estarem aqui Obrigada. hoje. Obrigado pela conversa, pela troca de energias, de experiências. Foi muito bom estar aqui com vocês. Que bom. Amém. Obrigada. Pra mim foi um Maravilha. presente. Amei. Uma alegria. Amei te conhecer. Amei também. Eu tô Amei, vendo né? em breve um podcast aqui, ó. Aqui. Olha Já tô, só, aqui. gente. Já tô criando. Maravilha. Vamos co-criar muitas coisas juntas. Não, e Obrigada, parabéns. Com gente. certeza. Parabéns Obrigada, pelo gente. Parabéns a todos História nós. linda. Parabéns pelo seu desafio aí com a liderança. Parabéns também por inspirar tantas pessoas, principalmente mulheres, né, a agarrarem aí seu papel de liderança nas empresas, nos lugares, e vamos crescendo juntos, nos apoiando. E obrigado pelo convite, Elis JCI, Nada. que sabe que eu sou um fruto da JCI, levo no coração essa ONG maravilhosa que faz tanto bem para a sociedade, mas principalmente para quem entra nela. Então, gratidão eterna da JCI. Entra um e rapidamente a gente já é outro. É A verdade. JCI transforma vidas, né? Transforma. Muito transforma. Ela é E Ela a é gente- muito grandiosa. E né? a gente Esse de propósito é fora lindo. não tem a magnitude. Tipo, depois que tu entra, tu assim, ó, imersa num mundo muito diferente, assim. E é muito legal. E é possibilidade, né? De tu assumir coisas, talvez, que tu não pensava em assumir antes, de tu fazer coisas, de ser valorizada, de ajudar pessoas. Aí quando você sente que você mudou a vida de alguém, nossa, é uma sensação Aham. muito boa. É missão, né? Que legal.
Valeu! É isso. Valeu! É isso. Você ouviu Chapecast, o podcast da JCI.